Olá, bom dia. Deus abençoe a todos poderosamente. Mais uma manhã, e nesta manhã de sábado, na leitura da Bíblia. Hoje nós vamos ler mais 6 capítulos de Salmos, do 39 ao 42. E eu tenho certeza que Deus, ele vai falar com todos nós. Tá certo? Vamos então orar? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, viemos pedir que o Senhor venha dirigir esse momento com o Senhor, esse devocional. Meu Deus, que o Senhor venha nos usar para que venhamos ser boca do Senhor e o canal da bênção nesta manhã. Amém. Glória a Deus. E assim nós vamos firmes e fortes. O propósito do capítulo 39 é refletir sobre a brevidade da vida, né? A vida ela passa muito rápido, é num piscar de olhos. E como passa rápido, né? Então, nós já chegamos aqui no meio do ano, então passa muito rápido. Então, o Salmo 39 mostra aqui a brevidade da vida e é muito importante a gente refletir sobre isso, né? E também um pedido de misericórdia de Deus. O assunto principal aqui no capítulo 39 é a transitoriedade. Transitoriedade da vida e dependência de Deus. Então, aqui no capítulo 39, nós podemos ver aqui que no versículo 1 diz assim: E disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém mordaça em minha boca, porém mordaça na minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Uma mordaça. Aqui o salmista, ele estava aqui, em outras palavras, eu vou começar a policiar aquilo que eu falo. Então, ele queria vigiar nas suas palavras, né? E minha boca, como diz assim, né? Tem pessoas que falam pelos cotovelos, né? Você conhece alguém que tem uma boca grande? Você conhece alguém que fala mais que a boca? Que fala demais, né? Que fala muito? Meu pai que falava assim, né? Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Isso daí é um ditado do meu pai, até hoje, graças a Deus, ele está vivo. Então, muitas vezes, estamos falando demais. Então, graças a Deus, o Espírito Santo está me levando. Eu falei isso domingo, eu falei isso alguns dias atrás, que tem muitas pessoas que falam demais. Então, Davi ele estava aqui determinando, né? Eu vou vigiar nas minhas palavras. Davi estava falando isso, nas minhas ações. E do versículo 1 até o versículo 6, ele fala disso, da transitoriedade da vida. A vida passa rápido, né? Então, toma muito cuidado com o que você vai falar, porque você vai colher dos frutos da sua boca. Nós vamos colher do fruto da nossa boca. E ele continua dizendo que a vida ela é muito breve. Então ele pede aqui a Deus que ajude ele a entender o quão a vida passa rápido. Ele estava pedindo isso. Então a vida passa num piscar de olhos. Então Davi determina aqui no livro de Salmos 39, ele vai clamando, ele clama também o alívio do seu sofrimento. E ele vai pedindo a Deus misericórdia. No livro de Salmos, de Tiago, capítulo 4, no versículo 14, diz assim, ó, vós nem sabe o que lhe acontecerá amanhã, o que é da sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Amém? Então, olha só que coisa forte, né? Ele está dizendo, a nossa vida é muito breve. A nossa vida é muito breve. Então, ele está falando aqui da nossa vida. Só faz sentido. A nossa vida passa tão rápido, é tão breve, que a nossa vida ela só faz sentido com o Senhor Jesus. Ela só faz sentido se de fato e de verdade a gente viver para Ele. O capítulo 39 é um clamor. Davi, ele chamando, ele falando, né, acerca de tudo isso.
que possamos hoje refletir sobre as nossas atitudes, a brevidade da vida e buscar a graça e a misericórdia de Deus. Salomão, ele também lhe falou assim sobre a vida, tudo isso é vaidade. Então, nós não podemos perder essa visão da eternidade. Aqui, tudo passa muito rápido, mas se você perder essa visão da eternidade, aí já era. Então a vida, eu preciso determinar como vai ser a minha eternidade. Eu tenho que determinar, meu Deus, eu creio que um dia eu vou estar com o Senhor, porque aqui na terra tudo passa muito rápido. Vamos então para o capítulo 40, é muito forte também esse capítulo 40 que nós vamos ler aqui, amém? É muito forte mesmo, é algo glorioso. Diz assim, é um salmo de Davi, o propósito desse salmo é louvar a Deus pelos livramentos que Deus passou a fazer e pedir ajuda contínua. O assunto principal aqui é a ação de graça. Então, aqui ele clama pelos livramentos, agradece pelos livramentos e faz um pedido de socorro. No versículo 1, 2 e 3, diz assim, aqui no Salmo 40, diz assim. Olha só, versículo 1, 2 e 3, diz assim. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição e deu-me de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou-me num local seguro. Então, isso que Davi estava falando aqui, muito forte, né? Que ele depositou toda a confiança no Senhor. Aqui não foi 50%, 70%, não. Foi toda a sua confiança. Foi 100%. Davi começa aqui louvando a Deus, porque Deus tirou ele desse poço de perdição e estabeleceu os seus pés, os seus passos sobre uma rocha. E essa rocha aqui, ao longo da Bíblia, nós vamos entender que essa rocha é o Senhor Jesus. E Jesus, ele vai falar das duas casas, uma que edificou na areia e outra que edificou na rocha. A que edificou na areia, quando veio as tempestades, quando veio as chuvas fortes, aquela casa caiu. Mas aquela que se edificou na rocha, quando veio a tempestade, quando veio o vendaval, ela permaneceu firme. E que a minha vida e que a sua vida vem estar na rocha que é o Senhor Jesus. E isso é algo glorioso. Então ele fala aqui da rocha e ele continua, né? São incontáveis. Ele expressa aqui o desejo de fazer a vontade de Deus. Davi, ele tinha esse desejo. Então, você que está nos acompanhando agora, deixa eu te ensinar algo aqui. Não tem nada melhor. Não tem nada melhor do que fazer a vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque você termina o seu dia e você olha para trás e você fala, poxa, eu fiz a vontade de Deus. E você tem a certeza que uma vez você fazendo a vontade de Deus, aquilo que era para dar errado vai dar certo. E isso é maravilhoso. Davi, ele termina aqui o Salmo 40, ele ora, aqui ó Deus, livra, diz aqui a Bíblia, livra dos meus inimigos. Os inimigos de Davi. Aqui ele continua a proclamar a sua justiça. O desejo de Davi era fazer a vontade de Deus. Então, aqui a gente vai refletir que o Davi estava falando, né? Que é algo muito forte. Ó Deus, eu clamo por justiça. Me livra dos meus inimigos. Meu Deus, eu preciso do Senhor. É muito forte. A tua vontade. E nós sempre temos que orar a oração do Pai Nosso.
a oração que Jesus nos ensinou, que é assim, que seja feita a tua vontade. O Salmo 40, ele ensina a gente a louvar a Deus, ele ensina a gente a agradecer pelos livramentos que nós passamos e nos ensina a confiar em Deus. Então, quando nós confiamos em Deus, não só agora, mas hoje, amanhã, no seu futuro, é confiar mesmo em Deus. Confiar aqui de todo o coração, continuar confiando. Quando nós confiamos em Deus, poxa vida, e temos uma vida de gratidão e de obediência, e fazemos a vontade de Deus, o poder de Deus, então, ele se manifesta. Aqui no capítulo 41, vamos lá pelo capítulo 41, o salmista começa assim, olha só, Deus abençoe a todos que estão aí nessa manhã de sábado. 41, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre, e não é isso? Nós se interessamos pelo pobre, não pelo nosso, para tirar selfie, para mostrar para as pessoas que ajudamos, não. Graças a Deus e graças a Deus esse ministério, graças a Deus, nós temos o interesse pelos pobres. A gente vê muitas pessoas, como diz aqui a Bíblia, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. Tem pessoas que só têm gratidão, que só dá valor para o rico. Mas nós também temos que ter um interesse pelo pobre. E isso é muito forte. O Senhor o livra em tempos de adversidade. Quando você tem consideração pelo pobre, interesse pelo pobre, e o Deus de Israel ele vai te livrar. Então Davi ele vai declarando aqui que feliz, bem-aventurado é aquele que tem consideração pelo pobre, pelo fraco, pela viúva, pelo órfão. Feliz. Então, aquele que se preocupa com a viúva, né? Pelo necessitado. Aqui ele pede a Deus que cure e livre dos seus inimigos. No versículo 4 ao versículo 5, do versículo 9 ao versículo 10. Ele lamenta a traição dos seus amigos íntimos e reafirma aqui, né, a sua confiança em Deus. Nós vamos ser traídos também pelos nossos amigos íntimos. Não de longe, mas amigos de perto. Então, pastor, Davi, ele foi traído pelos seus amigos íntimos? Foi. Jesus também foi traído por Judas. Então, aqui me faz lembrar aqui, quando nós passamos por isso, pode ter certeza que Deus ele vai te fortalecer. Jesus ele foi traído. Judas traiu o Senhor Jesus. Então todos passaram por isso. Davi passou por isso. O Senhor passou por isso. Todos nós vamos passar por essa experiência, né? Então é uma coisa que dói, mas Davi ele deu a volta por cima, Jesus também, e você e eu, nós também vamos dar a volta por cima. No Salmo 41, aqui ele fala sobre isso e fala sobre o louvor a Deus e a sua fidelidade. No versículo 13 do Salmo 41, diz assim, ó, olha só, Salmo 41, no versículo 13, diz assim, olha só. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus da Bíblia, tá certo? E ele vai falando aqui mais, né, que a traição mencionada aqui por Davi, ela ecoa na traição de Judas, né? E vai falando aqui de uma forma mais profunda. João, no capítulo 13, no versículo 18, diz assim, não estou falando de todos vocês. Eu conheço aqueles que eu escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a passagem das Escrituras. Aquele que compartilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Olha só o que João revelou, né? Era Jesus falando aqui da traição de Judas. No Salmo 41 também é um convite para que eu e você,
nós possamos confiar em Deus. Em meio à traição, talvez o seu coração está angustiado. Você foi vítima de uma traição. Talvez você está triste. Então aqui é um incentivo para você. Hoje, quando você faz essa leitura aqui da Bíblia, do Salmo 41, Deus está falando, ó, confia em mim. Peça para Deus curar a sua dor. Peça para Deus te proteger. Peça para Deus colocar óleo nas feridas do seu coração. Então posso destacar aqui hoje que nós enfrentamos também traições, mas Deus é fiel. Deus vai te sustentar. Assim como sustentou Davi, o Senhor Jesus, Ele também vai te sustentar. Ele também vai te dar vitórias, tá certo? Vamos aqui para o 42. Vamos lá. Filhos, aqui os filhos de Corá, os coraitas, né? O propósito dele é expressar o anseio profundo pela presença de Deus, né? Em meio às aflições, o assunto aqui principal é o desejo ardente de Deus. Esse salmo aqui, 42, é um salmo muito forte, né? Então fala aqui o desejo ardente por Deus, a esperança dele em tempos difíceis. Olha só aqui no versículo 1. No versículo 1 diz assim, do Salmo 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Então aqui ele fala da corça. E a corça aqui você sabe que é um animal muito interessante. Então a corça, ela anseia por águas correntes. Ela anseia não para beber da água, mas ele é um animal, a corça é um animal muito rápido. Então, quando ela vai fugindo do seu predador, ela corre muito ligeiro. Ela vai numa velocidade muito grande, mas tem um problema. Ela tem essa velocidade muito grande, ela se movimenta muito rápido e ela vai transpirando. E ela vai exalando um odor. E ela vai transpirando. Então ela exala esse odor que é muito forte, ela fica suada. Então ela fica... por onde ela passa, por mais rápido que ela passa, ela pode ser encontrada. Por quê? Pelos predadores. Por quê? Porque da medida que ela se movimenta em alta velocidade, ela deixa o seu rastro, que é seu odor. Então ela precisa, ela necessita mesmo das águas correntes. Porque quando ela mergulha nas águas correntes, o odor sai. Então ela nem quer beber, ela quer mergulhar. Ela se movimenta. Quando ela mergulha, ali o solo tá livre. E isso aqui é muito forte. Então ela mergulha nesta água. O inimigo não pode mais encontrar o cheiro dela. Então a corrente de água é questão para ela de vida ou morte. Por isso diz aqui a Bíblia que ela anseia. Ela sabe, o salmista está nos mostrando aqui algo, nos ensinando este anseio. O anseio que ela tem, o anseio de ir para as águas correntes, é vida ou morte. E o salmista continua descrevendo aqui no versículo 4 e 5, que diz assim: quando eu me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus. Os cantos de alegria e de ação de graça, em meio à multidão que festejava. Então, o que ele queria, ele está falando aqui, poxa, eu sinto saudades, né, do tempo de alegria que eu tinha na casa de Deus, o tempo da manifestação da presença de Deus.
Então, ele fala aqui do desespero de estar na casa de Deus. Ele estava lembrando aqui sempre da fidelidade de Deus. Isso é algo glorioso. Ele conclui aqui essa declaração de esperança que ele louvava a Deus. E no versículo 11 fala que quando ele estava louvando a Deus, 42, no versículo 11, quando ele estava aqui louvando a Deus, diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, ele é meu Deus. Então isso é algo glorioso. Isso é algo magnífico. Então Davi ele estava aqui, clamando pela presença de Deus. O Salmo 42 nos ensina aqui a buscar a presença de Deus com fervor. Moisés ele falou assim: ó Deus, se a sua presença não for comigo, não permita eu ir. Então, em meio à traição, em meio à dor, nós temos que buscar a manifestação do poder de Deus. Em meio à traição, em meio à dor, busque com toda a fé, mas busque mesmo a Deus com toda a fé, que Ele vai vir sobre a sua vida. Esse estudo aqui é um estudo muito forte, é um estudo glorioso e pode ter certeza que Deus vai abençoar. Eu comecei no 39, só que eu quero falar do Salmo 37 e o 38, para dar 6, tá certo? E eu quero voltar aqui no Salmo 37, o Salmo 37, né? Esse Salmo também é algo glorioso, fala aqui do privilégio, fala aqui de Davi, quando nós lemos esse Salmo lindo, o Salmo de Davi, o propósito desse Salmo é encorajar a gente a confiar em Deus, né? E ele fala aqui o Salmo 37, no versículo 1, deixa eu só conferir, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Aqui no capítulo 37, vamos lá, no versículo 1, que eu dei uma pulada aqui, diz assim, olha só. 37, tá aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Tá aqui, ó, 37. Glória a Deus. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como capim logo secarão. Então, nós não podemos ter inveja de quem? Dos perversos. Então, que eles vão murchar. Então, diz aqui as Escrituras Sagradas, no Salmo 37, e o propósito desse Salmo é encorajar a nossa confiança em Deus e continuar sempre fazendo bem, né? Continue sempre em meio à prosperidade dos ímpios. Ainda que os ímpios estejam prosperando. Eu gosto muito desse Salmo aqui, que Davi ele começa uma exortação. Davi aqui ele está exortando para não se inquietar por causa dos ímpios. Não se inquieta não, mas que a sua confiança seja plena no Senhor. Davi ele continua dizendo que aqueles que se deleitam no Senhor receberão os desejos do seu coração. Então Davi ele vai destacar aqui que os ímpios eles vão perecer. E não é a primeira vez que nos Salmos Davi diz isso. E não é a primeira vez que a Bíblia fala isso. Vai dizer isso aqui, a Bíblia, no decorrer da Bíblia, nós vamos falar muito acerca disso, que os ímpios vão perecer, enquanto os mansos herdarão a terra. Então Jesus ele declara isso aqui no Evangelho de Mateus, no sermão, né, do Monte das Montanhas, que ele fala assim: busque em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas.
E isso aqui é algo glorioso. Davi, ele vai encorajar aqui nesse Salmo 37 que nós temos que ter paciência e confiar na justiça de Deus. Confia, pois os retos serão abençoados. Os retos serão sustentados pelo Senhor. Se você tem andado em retidão, o próprio Deus vai te sustentar. O próprio Deus vai te abençoar. E diz assim, dizendo Deus salvará o justo. Deus salvará. O Salmo 37, o salmista nos ensina a confiar em Deus e não se preocupar com a aparência prosperidade dos ímpios. Mas, pastor, eles estão prosperando. Eu estou aqui na igreja, eu sou dizimista, eu sou fiel, não se preocupa. Confie em Deus. Confie em Deus, porque Deus ele é contigo. Então, que os seus olhos não estejam nos ímpios, mas que você venha acreditar em Deus, que você venha andar com Ele no caminho de Deus. Você sabe que o caminho do ímpio perecerá. Pode ter certeza disso. Mas se você continuar andando reto em Deus, você pode ter certeza que Deus ele vai te honrar. Então, esse Salmo capítulo 37, você sabe que o propósito deste Salmo é nos encorajar a confiar em Deus. Vamos lá para o 38, que eu comecei no 39, né? E vamos agora para o Salmo 38 nesta manhã de sábado. Está aqui. Ele pede a misericórdia e a cura no meio do sofrimento, né, causado pelo pecado. Vamos falar aqui acerca do pecado também. O assunto principal, o clamor de perdão. É o alívio na aflição devido ao pecado. Você sabe que quando a pessoa ela carrega o pecado, é um peso, ela carrega aquele peso. Deus ele vai descrever aqui, Davi ele vai descrever aqui, que o sofrimento físico e o sofrimento seu emocional é resultado do seu pecado. E ele continua aqui atual, né? Pessoas que estão vivendo uma vida de pecado, uma vida dupla. Então, a sua vida física, a sua vida emocional, ela sofre. Então, para de esconder o seu pecado. Davi, ele vai confessar, amém? Ele vai confessar a sua culpa. Então ele pede a Deus que não abandone. Ó Deus, não me abandone. Ele termina o salmo aqui expressando o desespero e o clamor pela salvação. Ele pede socorro. Esse é o pedido de Davi, misericórdia. Ele confessa os seus pecados. Nós vamos ver que João escreveu também em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Então, os nossos pecados, se a gente confessar, ele vai te perdoar. Ele vai tirar esse peso. Então, o Salmo 38 aqui nos lembra da consequência do pecado. E a consequência do pecado é a morte. Então Paulo disse assim: o salário do pecado é a morte. Então confesse os seus pecados. E para mim confessar os meus pecados, eu tenho que me arrepender. Quando há o perdão, há salvação. Quando há salvação, há libertação. E é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Ele quer perdoar, tirar esse peso. Tirar esse peso. Pastor, o que eu não posso fazer? Sabe o que você não pode fazer? Sabe o que eu não posso fazer? É pecar. Não peque. Pode ter certeza disso. Não peque. O mal ele quer que você seja um alvo fácil. O mal quer que você venha pecar, errar. O mal, pastor, o que é o pecado? É você errar o alvo. Não erra o alvo. Então, o pecado gera morte. Então, o pecado é terrível. O preço do pecado é alto. É muito alto.
Então aqui ele confessa, ele foi fiel, ele se arrependeu e Deus perdoou seus pecados. Tá certo? Então eu li do 39, né? 40, 41 e 42. E depois eu li o 37 e o 38. Tá certo? E aqui nós vamos ficando com a nossa participação. Que o seu sábado seja abençoado. E eu aguardo todos vocês neste domingo, Avenida Guapira, 815, no banquete, no maior banquete celestial. Nós vamos realizar a Santa Ceia do Senhor. E eu aguardo por todos vocês. Às 9 horas da manhã, essa grande concentração de fé que nós iremos fazer. Um beijo no seu coração, Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Deus abençoe. Segunda-feira, hein? Das 6h30 às 7 da manhã. Até mais.